E aí, pessoal da Vibe, tudo bem com vocês? Faz um tempinho já que eu sumi, né? Mas voltei e quero compartilhar aí uma experiência que eu tive, né? Como o título fala aqui do vídeo, né? Questões de experiências sociais, né? Do autista. Já imaginou? Imagina só, é, imagina como que é para uma pessoa conseguir ler. Ler é meio complicado, né? Mas acho que é isso que o pessoal costuma dizer, né? Ler o ambiente. Mas tudo bem, vamos lá. Visualizar tudo que está acontecendo à nossa volta e entender esse contexto e participar dele. É, é algo simples para pessoas neurotípicas, né? Que eu costumo dizer que neurotípico já nasce com o manual da vida. Né? Não vou dizer um manual pronto, mas quase que por osmose ele aprende a fazer algumas coisas. Né? Ele recebe direcionamentos e consegue seguir. Já uma pessoa atípica, ela também recebe o manual, mas vamos dizer assim que é um manual em outra língua, que ele não entende. Né? Por isso ele precisa se adaptar para conseguir compreender o que está acontecendo. Então, aqui já vai alguns ganchos aí para a gente poder entender, né, o que são essas reações que um atípico tem dentro de um relacionamento ou dentro de um compartilhamento social. Né? E eu quero compartilhar o que aconteceu comigo ontem. Né? Ontem eu participei de uma roda de homens, tá? Onde haviam alguns homens ali para falar de alguns assuntos. Mas eu fui para lá para quê? Para praticar as minhas interações sociais e tentar amadurecer os meus mecanismos sociais. E aconteceram algumas coisas assim fantásticas. Fica até o final do vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre isso, beleza? Mas vamos lá. Vocês sabiam que a maioria dos autistas, eu não vou dizer, acho que a maioria é muita coisa, né? Mas vocês sabiam que os autistas, alguns, né? Talvez a grande maioria, ou não sei, porque cada um tem a sua tipicidade única, né? E varia muito. Eles estão constantemente traduzindo em tempo real o que acontece à volta deles. E quando eu falo traduzindo, é literalmente essa palavra, porque nós não entendemos o que acontece no nosso meio da mesma forma que uma pessoa típica compreende. Por isso que existe tanta dificuldade social e alguns autistas eles escolhem vestir uma roupa, né? Fazer um masking, um mascaramento. Né? Vou vestir agora a minha fantasia de socializar e vou tentar socializar. Né? Quantas vezes eu tentando me socializar e as pessoas falavam alguma coisa que eu não entendia e eu simplesmente sorria, né? Já viu aquela cena do Madagascar? Recruta, sorria a cena. É mais ou menos isso, entendeu? Que eu vivo. E é interessante falar sobre o autismo, né? Porque, de repente, você que está assistindo, que não é autista, que é uma pessoa neurotípica, você pode se identificar e se identificar muito. Porque existem coisas que acontecem com um autista que pode acontecer com uma pessoa típica, entendeu? E nem por isso ele é um autista, né? É, por exemplo, dentro do espectro, imagina que um autista, o cérebro dele, ele é um emaranhado de fios desencapados, onde tudo é conectado. Já dentro da cabeça de uma pessoa típica, é tudo organizado. Então, por exemplo, alguém que gosta de socializar, que gosta de participar de festas, de eventos, ele vai para aquele local sabendo o que vai acontecer. De repente, não sabe o que vai encontrar ali, mas ele sabe como lidar com aquilo. O autista não. Né? Ele precisa se preparar para isso, ele precisa criar alguns mecanismos e alguns scripts para poder participar dessa interação social. E isso acontece, entendeu? Comigo e com, sei lá,
quantos autistas mais. Eu, cada vez que vou sair de casa, eu tenho que passar por esse processo. Então, de repente você vai ouvir algumas coisas que eu vou falar aqui no decorrer do vídeo, você vai dizer, cara, mas eu me enquadro com isso. Será que eu sou autista? Se você se encaixa em uma ou duas coisas, não quer dizer que você é um autista. Mas, de repente, se muita coisa fez sentido para você, seria interessante você procurar um profissional, né? Quando eu descobri o autismo na minha vida, eu já estava com 40 anos de idade. Eu havia sofrido já 40 anos tentando ter essa inclusão e eu já tenho um vídeo, né, no meu canal falando sobre o meu testemunho e contando um pouco da minha história referente a isso. Tá? E que se você quiser, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição para você poder acessar. Beleza? Mas vamos lá. A realidade ou a situação da socialização do autista. O autista, ele não é igual. Então, por exemplo, quando a gente fala de autismo e de repente você conhece uma pessoa autista, você vai ver que existem traços que são parecidos entre um autista e outros não. Por exemplo, eu sou autista, mas eu sou um autista verbal. Eu sei me comunicar, eu aprendi a me comunicar, ainda com algumas dificuldades, e principalmente eu preciso criar alguns mecanismos para poder, por exemplo, gravar esse vídeo, como eu estou seguindo uma lista de tópicos para que eu não me perca, porque eu já preparei o que eu vou falar aqui. Então, você pode dizer, mas eu também me preparo. As pessoas também se preparam. Isso não quer dizer que é uma coisa de autista, mas tudo bem, vamos lá. Voltando. O autista em si, ele precisa dessa previsibilidade. Ele necessita disso, porque se ele não tem isso, ele se perde. Eu já tive situações de gravar vídeos sem um roteiro, e eu gravei aproximadamente 10, 15 vezes para conseguir sair uma gravação legal. Depois eu comecei a utilizar inteligência artificial para me ajudar nas minhas gravações, e eu aprendi essa questão do roteiro, né, de ter algo para mim poder seguir, então começar a gravar o vídeo. Então, o autista, quando ele vai se socializar também, ele precisa criar um roteiro do que ele vai fazer. Por exemplo, o que vai ser falado ali, né? O que vai acontecer? Ele tem que se preparar tentando prever o que pode acontecer ali. E assim, algumas coisas a gente tem que desmistificar, né? Por exemplo, todo autista é antissocial. Ah, meu Deus. Não é todo autista que é antissocial. Eu tive uma fase da minha vida que eu gostava muito de ir em shows, ir em danceterias. Imagina uma danceteria cheia de gente. Era um estresse muito grande, mas eu gostava de estar ali porque eu estava com alguns amigos, né? E eu gostava de me incluir nesse meio. Então quer dizer que até os meus 18 anos de idade eu não era autista? Não, eu era autista e tinha as mesmas dificuldades que eu tenho hoje. Eu ia numa danceteria que tinha flashes, entendeu? Tinha aqueles struggles piscando a todo momento e aquilo me dava um estresse muito grande. Eu ficava a maior parte do tempo com o olho fechado para não ter aquele problema do flash, né, na minha visão. E eu já tentei vencer isso, né? Eu me lembro de uma vez que eu fiquei olhando para o struggle para tentar vencer ele e eu quase caí no chão de tontura, né? Aí você pode dizer, mas comigo também aconteceria. Pois é, mas eu estava tentando vencer essa minha limitação como autista sem saber na época que eu era autista. Então a gente tem que desmistificar algumas coisas. Nem todo autista ele é antissocial. Alguns autistas querem socializar, mas existe uma complexidade muito grande para que os autistas tenham essa socialização, entendeu? E é esse que é o maior problema. Porque o que acontece num cérebro de um autista quando ele está socializando, né? Tentando ter essas interações sociais? Existe um excesso de processamento na mente deles. Por exemplo, eu tentava explicar isso para uma pessoa, né? E a pessoa não conseguia entender o que quer dizer isso. Por exemplo, eu estou de fone aqui gravando e eu não estou ouvindo nada no fone, porque eu estou usando só o microfone dele, né? Porque eu sei que tem alguns vídeos meus que saíram com som muito baixo, então estou tentando usar isso para melhorar a parte audível, né, do vídeo. E esse fone me ajuda a eliminar alguns ruídos. De repente você vai ouvir algum barulho porque eu estou morando perto de um aeroporto, né? Então vira e mexe tem voo
saindo, voos chegando, e vai ter um barulho de avião. Eu vou tentar cortar com o editor de vídeo depois, caso tiver algum som assim, mas pode acontecer de surgir um som desse tipo e você vai ouvir. Agora imagina um autista que não apenas sons altos, né, e que todos ouvem, o autista ele escuta sons sutis, como por exemplo o barulho do ar-condicionado, entendeu? Ou o barulho de alguém que está nervoso e está estralando os dedos, o barulho do ranger de uma cadeira, o barulho do clique de uma caneta, o barulho da conversa das pessoas dentro de um restaurante. Aí me perguntam, mas você entende tudo que as pessoas estão falando? Algumas coisas sim, principalmente das que estão mais próximos. Né? Eu consigo ouvir e escutar tudo que estão falando à minha volta. E o meu cérebro tenta assimilar tudo isso. Então, olha só como é que funciona essa parte de interação. Então, o autista, quando ele está nesse mundo de socialização, é muito complexo para ele, porque ele vai captando todas as informações, não apenas de ruídos, mas informações de falas, informações visuais. Por exemplo, tem uma TV ligada, o autista está ali e aquela TV está com um volume não muito alto nem muito baixo, mas de um tom agradável para o ambiente. E ele está ouvindo aquilo, ainda que está um pouco distante. Ainda que ele não consiga entender o que a pessoa está dizendo lá na televisão, mas ele está ouvindo aquele ruído. Entendeu? Então são muitos ruídos. Por exemplo, quando vai ao shopping, né? Alguns shoppings, cada estabelecimento tem um som. Entendeu? E tem pessoas conversando. O autista ele vai ali, ele vai assimilando tudo aquilo dentro da cabeça dele, ele vai absorvendo tudo. Então, assim, é um excesso de processamento consciente que acontece dentro do cérebro do autista. E além de todos esses processamentos, acontece o quê? A validação. Porque o cérebro do autista, ele valida tudo que ele ouve. Então ele está ouvindo, está tentando validar aquele ruído para saber o que aquele ruído é. Se ele pode tentar, desprezar aquele ruído. É um som de ar-condicionado. Olha, eu não quero esse som, não vou validar esse som. Eu sei que ele existe e está me incomodando, mas eu vou levar minha atenção para a conversa. Aí alguém está conversando do meu lado, é um assunto que eu gosto, mas eu não quero prestar atenção naquela conversa. Eu quero prestar atenção na conversa que está na minha mesa. Só que o cérebro está validando tudo isso. E o autista tem que pensar conscientemente que ele não quer que as vozes da cabeça dele, que estão analisando tudo, validem isso. Entenderam? Então é bem complicado. Né? Então o que acontece? Já falei algumas coisas sobre as minhas experiências que eu tive, né, em algumas situações e como isso é complicado. Né? Por quê? Existe alguns momentos para o autista em si em que é decisivo, em que ele precisa entender se ele quer passar por esse estresse, entendeu? E ter essa socialização, ou se ele prefere ficar em casa. Eu já fiquei 3 dias em casa sem sair de casa, entendeu? Que eu estava sozinho, minha esposa e os meus filhos viajaram, e eu fiquei em casa assistindo Netflix, entendeu? Pedia pizza, comia pizza e fiquei em casa. 3 dias sem sair de casa. E para mim eu estava no céu. Entendeu? Era só eu, né? Eu fechava a casa toda, entendeu? Ligava o ventilador ali quando me dava calor para eliminar os ruídos de fora. Então assim, aquilo para mim era perfeito. Então, assim, é muito complicado para o autista decidir isso. Por quê? Todo autista ele se preocupa também com a avaliação das pessoas que estão à sua volta. Vamos lá. E o que acontece? Eu já falei um pouco sobre essa questão dos bastidores da mente, né? Como o autista fica com todas essas informações. Agora, imagina com tudo isso que ele está passando, chegando num ambiente hostil, em que ele tentou prever e quando ele chegou lá, ele não sabia o que ia acontecer. Né? Aí eu comentei, né, que mais no final do vídeo eu ia falar da minha experiência que eu tive ontem em uma roda de homens. E eu não estava ainda no grupo, né, de WhatsApp deles. Foi a minha segunda visita nessa roda de homens. E quando eu cheguei ontem, o tema da roda de homens era um tema livre. Mas como o tema é livre e não está sobre minha responsabilidade, cara, eu amo isso, porque eu posso sugerir alguma coisa, né? E normalmente eu vou sugerir alguma coisa que eu tenho propriedade para falar
ou um assunto que está dentro do meu hiperfoco e que me agrada. Então eu gosto de temas livres nesse sentido. Eu não gosto de um tema livre, por exemplo, em que eu tenho em um momento alguém me chama e fala: você tem que falar de algum assunto agora específico. É complicado, porque será que ele vai querer ouvir sobre o meu hiperfoco? Entendeu? Que vai entrar essa análise também, que está internamente dentro de mim. Entendeu? Ou alguém chegar e me dar um tema específico, mas eu estou preparado para esse tema, eu me preparei? Não, é agora, de momento, então não vou conseguir. Então, quando eu tenho uma previsibilidade, por exemplo, eu vou fazer um vestibular, e vai ter uma redação, e vai ter um tema que eu vou descobrir na hora. Então, peraí, eu vou estudar sobre alguns temas de momento, para me preparar, para quando eu chegar lá e pegar aquele tema, ter algum conteúdo para poder escrever. Então, eu tenho que ter essa preparação. Tá, aí você pode dizer, mas uma pessoa típica também faz isso. Tudo bem, mas estou dizendo um item referente ao autismo, referente a tudo isso que passa na cabeça dele. Beleza? Vamos lá. Aí voltando sobre a experiência que eu tive ontem, né, na roda de homens. Quando eu cheguei lá, eu estava conversando com, eu falo o líder que estava ali, né, que é quem dirige a reunião em si. E ele começou a perguntar sobre mim e tal, não sei o que, eu comecei a conversar sobre ele, aí começou a chegar os outros homens, né, e foram se reunindo e tal, e começaram a falar sobre alguns temas aleatórios ali, né, falaram sobre um tema, questão de golpe, coisas do tipo, né, e tentando entender o que ia ser falado ali. E o líder na hora pegou e disse assim, olha, o nome dele é Diego, né? Ele falou assim, olha, eu quero ouvir de vocês o que vocês sentiram quando receberam esse tema, algo bem rápido. E cada um começou a falar uma coisa. E quando chegou na minha vez, e eu comecei a ouvir cada um deles, e eu comecei a me preparar, agora, o que eu vou falar? Né? Será que o que eu vou falar aqui vai ser legal? Porque ali naquele meio tinha advogado, tinha empresários, tinha várias pessoas de várias áreas diferentes. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, né? Porque eu não tô no grupo, eu tô sabendo do negócio agora e tal. Eu falei, cara, eu vou falar de mim, né? E vou falar sobre essa questão que eu sou autista. Né? Assim, todo mundo já sabe, e de repente se eu falar alguma coisa errada, né? Ou alguma coisa fora do comum, fala, caraca, ele falou, né? Então tem um porquê, o cara é autista e algo do tipo. Então eu tentei meio que justificar caso acontecesse alguma coisa, porque eu estava numa pressão muito grande quando aquilo aconteceu. E eu peguei e falei, então, olha, eu vim pra cá, eu até para um exercício de socialização, e eu sou autista, eu não tenho costume de me socializar, e eu conheci essa roda de homens, meu segundo dia aqui, e é legal e ponto. Entendeu? Foi coisa rápida, acho que eu falei o máximo 1 minuto, 1 minuto e meio. E eles pararam, ficaram olhando para mim e falaram assim, cara, o líder disse, você se incomoda do tema de hoje ser você? A gente quer falar sobre autismo. E eu falei, não, sem problema. O que vocês querem saber? E tudo começou a rodar em torno da minha vida em si, né? Referente às minhas experiências, alguns problemas que eu passei, a forma que eu penso, a minha vida profissional, a minha visão profissional, a minha visão dentro de casa, né, com os meus filhos, e assim, falamos sobre laudo, falamos de tantas coisas ali, que tipo assim, é a minha vida. E como eu falei da minha vida, né, então é algo comum para mim, que é a minha vida em si, foi tão legal e tão leve para mim, que eu me senti bem. E no final, quando eles começaram a dar o feedback, eles disseram que tudo aquilo que eu falei trouxe um impacto na vida deles, sabe? Que agregou para a vida deles, né? Eles disseram, você teve coragem de dizer que você é autista. E para mim isso é tão simples, porque é quem eu sou. Eu passei 40 anos sem saber que eu era autista, sofrendo pelo julgamento de outras pessoas, né? Por causa da minha forma de pensar, por causa do meu jeito de agir, né? Então eu era muito julgado. Então agora que eu sei quem eu sou, que o autismo é o cerne da minha vida, né? É a minha principal característica, por que eu não vou falar? É como esse canal. Esse canal inicialmente ele tinha o meu nome e depois eu troquei para Na Vibe do Autismo, porque é essa vibe que eu vivo, entendeu? Por isso que eu falo, o pessoal da vibe, entendeu? Que tá aqui, que tá vendo os vídeos e assim, é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa experiência que segundo o testemunho, né, o retorno, o feedback daqueles que estavam ali, foi algo muito bacana para eles conhecerem esse lado
de uma pessoa autista, né, adulta, que já passou por tantos percalços na vida, né, que já transpôs tanta coisa, né, como eu já contei aqui em alguns vídeos do canal, eu consegui chegar onde eu cheguei, né? Assim, não estou aonde eu quero estar, né? Ainda tem muita coisa para crescer, profissionalmente principalmente, mas eu vi que aquilo agregou para a vida deles. Então isso para mim foi muito satisfatório, sabe? Não por eu ser alguma coisa, porque diante daquelas pessoas eu sou uma pessoa simples, né? Ali existiam empresários, não sei que tipo de empresário, que níveis de empresários, quem sou eu, né? Como diz um ditado, quem sou eu na fila do pão, né? Ainda preciso entender esse ditado em si, mas tudo bem. Sabe? E assim, é complicado, né? E até essa questão do ditado que eu falei agora é uma questão de ecolalia, né? O autismo tem muito isso também. Você ouve algumas coisas que de repente não faz sentido para você, mas você sabe que se enquadra dentro daquele contexto que você está conversando, aí você simplesmente solta aquilo. É complicado, tem muita coisa nesse sentido, né? E assim, pessoal, é isso que eu quero compartilhar com vocês, essa experiência que eu tive, né? Teve um participante ali, uma pessoa lá, um empresário, que ele disse que ele havia escrito um livro, né, da vida dele, e a editora estava dizendo para ele que ele precisava escrever um outro, né, que estava cobrando a escrita, e ele compartilhou ali que depois de tudo que foi falado ali, não apenas do que eu falei, mas que os outros homens compartilharam, porque foi um momento de partilha em que todos falaram de si dentro das suas particularidades, né? Ele falou assim, cara, isso para mim virou uma chave e eu quero voltar a escrever agora. Então, cara, é você ver que você conseguiu despertar em outras pessoas, simplesmente contando a sua vida, né? Algo tão forte, algo tão maravilhoso, né, que vai fazer eles mudarem essa questão da forma de pensar, essa questão de como agir, entendeu? Não porque estavam agindo de uma forma errada ou algo do tipo, mas pensar diferente, né? Teve uma pessoa que falou assim, nossa, eu tenho tanto medo do diagnóstico, né, de procurar um profissional e ter um diagnóstico e de repente receber um rótulo. Eu falei para ele, cara, não existe rótulo, existe quem você é. Eu não tenho um rótulo de autista, eu tenho quem eu sou. O autismo é quem eu sou e a minha vida toda foi, eu não sabia e eu sofri por causa disso. As pessoas não me entendiam, né, e sofreram por causa disso. Então, assim, não existe um rótulo, existe quem você é. Então não tenha medo disso. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre diagnóstico também, sobre a importância disso, que eu não vou entrar nesse sentido, mas foi legal ouvir isso, sabe, de outras pessoas, falando que aquilo que eu vivo despertou esse outro lado na vida delas. Então, se você está assistindo esse canal, se você é autista e isso faz sentido, né, se você vive essa questão social tão complexa, né, de tudo isso, eu sei que as interações sociais existem muitos outros fatores, tá, de complexidade, de dificuldade, principalmente na parte de fala, naqueles que têm dificuldade em falar. É na questão do olhar, né? Ainda um deles pergunta, mas você olha nos nossos olhos? Eu não olho, eu não estou olhando no seu olho, estou olhando na sua boca, eu estou olhando no seu nariz, eu estou olhando na tua testa, eu não consigo olhar na menina dos olhos, né? Nos seus olhos em si. Eu tenho dificuldade, isso me gera um estresse muito grande. E eu aprendi a olhar na boca da pessoa até para conseguir tentar ler a parte labial da que a pessoa está falando e não olhar para os olhos. E eles falaram, nossa, mas parece que você está olhando nos nossos olhos. Pois é, mas eu não estou. Então, assim, existem tantas outras coisas que existe uma dificuldade de socializar que não cabia dentro de um vídeo, que eu estou tentando deixar o vídeo mais curto possível. Tá bom? Mas compartilhe aí, se você sabe, quer compartilhar alguma outra dificuldade que você passa dentro dessa questão de socialização, compartilhe aí com a gente nos comentários, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Se você não é autista e você conhece um autista e você quer compartilhar alguma coisa de como você pode ajudar esse autista, amigo seu ou amiga sua, né, para ter uma socialização mais fácil, coloca nos comentários também, vamos conversar um pouco sobre isso. E se você agora virou uma chavinha na sua mente, falei, cara, eu me enquadrei em muitos desses sentidos, será que eu sou autista? Primeira coisa, procura um profissional, procura um psiquiatra, uma neuropsicóloga, um neurologista especialista em laudar autistas, entendeu? Procura um profissional.
e entenda o que está acontecendo, receba esse laudo. Né? Para mim, o laudo foi um divisor de águas, foi libertador, porque eu achava que eu era um alienígena na Terra. Né? E eu descobri que não, que eu simplesmente penso de uma forma diferente. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo se fez sentido para você, para que outras pessoas possam ser atingidas e entender o como funciona essa questão de socialização no autismo. E Deus abençoe sua vida e tamo junto e vamos seguir nessa vibe.